Olá! A história da administração pública aqui no Brasil, sabe, é uma jornada e tanto, uma busca constante pelo modelo de Estado ideal. A gente começou lá atrás, num sistema em que o governante era praticamente o dono de tudo, depois a gente passou por uma era de regras super rígidas e hoje chegamos a um foco total em resultados. Vamos mergulhar em cada um desses passos dessa evolução. E para guiar a gente nessa jornada, toda essa análise é baseada no caderno 1 do projeto Alero Turbo. É um material incrível, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto. A gente vai explorar juntos a evolução dos modelos de administração, um tema que, olha, é absolutamente crucial para sua preparação. O nosso roteiro de hoje, a nossa missão, está bem clara. A gente começa com um panorama geral da evolução. Depois vamos dissecar cada uma das três grandes eras, a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Na sequência, a gente vai dominar o que o professor Lessa chama de trio de ouro. E para fechar com chave de ouro, uma síntese com foco total naquilo que realmente cai na prova. Então vamos lá, começando pelo panorama geral. Como é que o Brasil saiu de um modelo e foi para o outro? Entender essa linha do tempo, essa transição, é a chave para a gente destravar todo o resto do conteúdo. E aqui está o mapa da nossa jornada. Olha só, a gente começa com o patrimonialismo, lá na época do Império e da República Velha. Depois, um marco importante. 1936, com a criação do DASP, a gente entra de cabeça na era da burocracia, que foi uma tentativa de colocar ordem na casa. E mais recentemente, em 1995, com o Pedreai, a gente inaugura a era gerencial, que é focada em resultados. Essa linha do tempo é a nossa base, então fiquem com ela na cabeça. Vamos então para a nossa primeira parada, o Estado patrimonialista. O próprio nome já dá uma pista excelente, né? Pensa em patrimônio. Nessa época, o patrimônio do governante e o patrimônio do Estado eram basicamente a mesma coisa. O Estado era literalmente uma extensão da casa do rei. Agora, vamos organizar as ideias. O foco principal desse modelo: o poder absoluto do soberano. A característica mais marcante? Uma confusão total, uma mistura entre o que era público e o que era privado. E a consequência disso na prática? Bem, a consequência inevitável era a corrupção sistêmica e uma ineficiência que tomava conta de tudo. E essa confusão toda, claro, gerava uma série de vícios que, infelizmente, a gente ouve falar até hoje. O nepotismo, que é aquele favorecimento de parentes. O clientelismo, a famosa troca de favores. A corrupção era a regra do jogo. E o cargo público era visto como uma prebenda, sabe? Um prêmio para ser aproveitado. Isso tudo leva a um fenômeno chamado rent-seeking, que é quando grupos de interesse capturam o Estado para benefício próprio, e não do público. Bom, diante desse caos todo, era preciso uma solução. E essa solução veio na forma da burocracia. A ideia era simples e poderosa: criar um sistema impessoal, técnico e totalmente baseado em regras para combater de frente os vícios do patrimonialismo. Foi a ascensão das regras contra o poder pessoal. E aqui a mudança é radical. O foco sai do poder do governante e vai direto para o processo, para os meios. O objetivo era nobre: acabar com a corrupção e o nepotismo usando regras impessoais e justas. Isso foi um grande avanço, sem dúvida. Só que, como a gente sabe, toda solução acaba criando um novo desafio. E o da burocracia foi a rigidez, a lentidão e um excesso de normas. E como é que a burocracia se sustentava? Bem, ela se apoia nestes pilares aqui, que são a pura essência do modelo de Max Weber: impessoalidade, ou seja, tratar todo mundo igual; formalismo e uma hierarquia bem rígida; a profissionalização, que vem através do concurso público e traz a meritocracia; e a autoridade, que não vem mais do sangue azul, mas sim da lei. É uma autoridade racional, legal. Então, fica a pergunta, né? A burocracia foi criada para ser a solução, para trazer eficiência e moralidade. Mas o que acontece quando um sistema que é tão focado em regras se torna rígido demais? Qual é o efeito colateral do próprio sucesso desse modelo? E a resposta está aqui: as famosas disfunções da burocracia. O sistema fica tão, mas tão apegado às regras que ele perde de vista o objetivo final. O processo se torna mais importante que o resultado. E isso gera o quê? Lentidão, uma resistência enorme a qualquer mudança e uma administração que acaba trabalhando para si mesma. E é exatamente para consertar essa rigidez que surge a terceira grande onda, a reforma gerencial. Agora, a palavra de ordem não é mais processo, é resultado. O foco muda completamente. Sai da conformidade com as regras e vai para a entrega de valor real ao cidadão. O modelo gerencial, como o professor Lessa bem aponta, mira nos resultados, nos fins, justamente para combater a rigidez burocrática.
Ele traz conceitos da gestão privada, como eficiência, e a ideia do cidadão como cliente. Mas, claro, existe um risco. Um foco tão grande em metas e eficiência que pode acabar deixando de lado a equidade e o verdadeiro impacto social das políticas. E este slide é genial porque ele resume a diferença fundamental, a maior pegadinha de prova que existe sobre esse assunto. Presta atenção. A burocracia se preocupa com os meios, com o processo. Por isso, o controle dela é a priori, ou seja, antes da ação acontecer. Já o gerencialismo foca nos fins, nos resultados, e o controle dele é a posteriori, avaliando o desempenho depois que a ação foi feita. Meios versus fins. Simples assim. Vamos agora para o que o material chama de trio de ouro da FGV. São 3 conceitos que, olha, são absolutamente essenciais para entender a gestão pública hoje. Governabilidade, governança e accountability. Dominar essa trinca é fundamental para qualquer prova. Primeiro, governabilidade. Para ficar fácil, pense em política. É a capacidade política de um governo se manter no poder e tomar decisões. Isso envolve ter legitimidade, que vem do apoio popular nas urnas, e ter uma base de apoio sólida no Congresso para aprovar seus projetos. Resumindo, governabilidade é ter as condições políticas para governar. Em segundo lugar, governança. Se governabilidade é política, governança é técnica, é gestão. É a capacidade administrativa de tirar as políticas do papel e fazer com que elas aconteçam de forma eficiente, transparente e eficaz. Governança é basicamente saber como governar e, principalmente, como entregar resultados. E fechando nosso trio, vem a accountability. É uma palavra que não tem uma tradução única e perfeita para o português, mas que significa, na essência, o dever de prestar contas, de ser transparente e de ser responsabilizado pelas ações e pelos resultados. É um pilar da democracia que garante que o poder seja usado de forma responsável. E a accountability se manifesta de 3 formas principais. A vertical, que é o controle de baixo para cima, que a gente exerce pelo voto. A horizontal, que é o controle entre os próprios poderes e órgãos do Estado, como o Tribunal de Contas fiscalizando o Executivo, e a societal, que é aquela exercida pela sociedade civil organizada, como a imprensa e as ONGs. E chegamos à nossa síntese final. Agora é o momento de amarrar tudo que a gente viu, com foco total naqueles pontos que mais caem em concurso. Vamos fazer uma revisão rápida, direto ao ponto. Vamos lá, uma pergunta rápida, no estilo flash memo do material. Um tribunal de contas, que é um órgão do Estado, fiscalizando um governador, que é chefe de outro poder. Que tipo de accountability é essa? Pensa um pouquinho. A resposta correta é horizontal. É um controle entre pares, entre instituições do próprio Estado. E para fechar nossa reflexão de hoje, o material do professor Lessa nos traz esta citação. Ela serve para lembrar que toda essa evolução técnica da administração, do patrimonialismo até o gerencialismo, tem um propósito muito maior, o serviço. O Estado existe para servir ao cidadão e nunca o contrário. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este resumo te ajudou a consolidar o conhecimento, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber assim que a próxima análise for ao ar. Até lá!